Vamos hoje abordar um pouquinho sobre a esquizofrenia. Um mundo à parte segundo o improvável. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é um dos principais transtornos mentais que acomete 1% da população em idade jovem entre 15 e 35 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a terceira causa de perda de qualidade de vida entre os 15 e 44 anos. Apesar do impacto social, a esquizofrenia ainda é uma doença pouco conhecida pela sociedade. Infelizmente. Sempre cercada de muitos tabus e preconceitos. Crenças como as pessoas com esquizofrenia são violentas e imprevisíveis, elas são culpadas pela doença, elas têm dupla personalidade, elas precisam permanecer internadas, são fruto do desconhecimento e do preconceito. O que é? A esquizofrenia foi inicialmente descrita como uma doença no final do século XIX, pelo psiquiatra alemão Emil. Na época, ele chamou-se de demência precoce, pois as pessoas acometidas por ela, na sua maioria jovens, exibiam um comportamento regredido e desorganizado, que lembrava os idosos portadores de demência, a demência do Alzheimer. No início do século XX, Elg, psiquiatra suíço, cunhou o termo esquizofrenia, esquizo, cindida, frenia, mente, por achar o termo anterior inadequado. Contudo, a alcunha da doença degenerativa acompanhou a esquizofrenia por muitas décadas. Com um arsenal terapêutico limitado, a doença encheu vários hospitais em todo o mundo, a ponto de ter o maior índice de hospitalização. A dificuldade de reintegração à sociedade, motivada por internações muito prolongadas e pelos poucos recursos de tratamento, aumentou o estigma e o preconceito que cercava a doença até hoje. Quem adoece? A esquizofrenia acomete 1% da população mundial, independente de cultura, condição socioeconômica. Seu início ocorre mais comumente na adolescência ou no adulto jovem, na segunda década de vida, sendo rara na infância ou após os 50 anos. Nos homens, o início é mais precoce do que nas mulheres, geralmente entre 15 e 25 anos. Enquanto as mulheres adoecem mais tardiamente, entre os 25 aos 35 anos. Diferença do desenvolvimento cerebral relacionado ao sexo. Entretanto, existem homens que adoecem após a terceira década de vida e mulheres que desencadeiam a doença já na adolescência. A esquizofrenia atinge, portanto, uma parcela significativa da população em idade produtiva, sendo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a terceira doença que mais afeta a qualidade de vida da população, entre 15 e 44 anos. Ademais, é responsável por um alto custo social e dos serviços de saúde, já tendo sido a causa mais frequente de internação hospitalar. No Brasil, estima-se que haja em torno de 2 milhões de pessoas portadoras de esquizofrenia. Então, teve o caso das irmãs Paim, né, que ficou conhecido. Tem alguns casos de esquizofrenia que ficou conhecido. Tem até um livro sobre a situação delas. Né, de Charles Manson, que foi preso em um surto psicótico, ok? Aqui é Uma Mente Brilhante, um filme para quem já assistiu. Se não assistiu, assista, porque mostra uma mente brilhante e a esquizofrenia, como é, como aborda, como acontece, é muito interessante, tá? Quais os sintomas? Os sintomas precoces da esquizofrenia, também conhecidos como prodrômico, são aqueles que ocorrem meses e anos antes de um primeiro surto. Eles não são específicos da doença e não permitem um diagnóstico precoce do transtorno. Pode ocorrer comportamento hiperativo, inclusive desde a infância. Desatenção, dificuldade de memória, de aprendizado, sintomas de ansiedade, inquietação, somatização, como taquicardia, palpitação e falta de ar.
desânimo, desinteresse generalizado e humor depressivo. O início do transtorno pode ser confundido com depressão ou outros transtornos ansiosos. Pânico, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada. É comum haver pouco ou muito tempo antes do primeiro surto, dificuldade ou mesmo descontinuidade das atividades regulares, como escola, cursos, trabalho, esporte ou lazer. Nota-se também maior dificuldade para viver relação social e familiares. Sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas negativos estão mais relacionados à fase crônica da esquizofrenia. Embora possam ocorrer na fase aguda, eles se estendem por mais tempo e predominam a longo prazo. Esses sintomas são chamados também de deficitários, como referência à deficiência de algumas funções mentais, como a vontade e a afetividade, né? Isso é um dos sintomas. Os sintomas negativos estão mais relacionados à fase crônica da esquizofrenia, como eu já falei. Embora possam ocorrer na fase aguda, eles se estendem por mais tempo e predominam a longo prazo. Esses sintomas são chamados também de deficitários, como referência à deficiência de algumas funções mentais, como a vontade da afetividade, sintomas neurológicos, funcionamento social, comportamento, suicídio, agressividade, manias. E aí é uma cascata, solilóquios e risos imotivados, abuso de drogas. Como reconhecer a esquizofrenia precocemente? A esquizofrenia ela pode ser classificada em tipos distintos de acordo com a sua apresentação clínica. Tem a paranoide, que é caracterizada pelo domínio de sintomas positivos, delírios, alucinações sobre sintomas negativos. Em geral, os pacientes apresentam tramas delirantes, bem estruturadas e alucinações. A hebefrênica ou desorganizada, nesse caso, há predomínio dos sintomas negativos e de desorganização do pensamento e do comportamento sobre os sintomas positivos. A catatônica é um tipo menos comum, caracterizado por sintomas de catatonia na fase aguda. O paciente pode falar pouco ou simplesmente não falar, ficar com os movimentos muito lentos ou paralisados, numa mesma posição por horas ou dias. A indiferenciada, quando os sintomas positivos e negativos estão igualmente presentes, havendo delírios e alucinações, em intensidade semelhante aos sintomas negativos e desorganizados. Classifica-se o tipo como indiferenciado. A simples, em caso em que os sintomas negativos ocorrem isoladamente, sem sintomas positivos e de desorganização, e não há uma diferença bem delimitada entre as fases aguda e crônica. Optou-se por chamar de esquizofrenia simples. A residual, utilizado para tipificar quadros mais crônicos de longos anos de evolução, ou que evoluem rapidamente para um comportamento mais deteriorado, com muitos prejuízos sociais e para a autonomia da pessoa, afetando sua capacidade de comunicação, a verbal, gerando passividade ou falta de iniciativa, lentidão psicomotora, monotonia e prejuízos inclusive para o autocuidado e higiene pessoal. Ambiente. As pesquisas sobre fatores de riscos de ambiente na esquizofrenia são muito difíceis de serem realizadas, pela alta complexidade metodológica. Algumas já conseguiram identificar fatores de risco mais associados ao transtorno, mas provavelmente existem muitos outros ainda desconhecidos. Como tratar? Os medicamentos, os antipsicóticos, também conhecidos como neurolépticos, são os medicamentos utilizados para o tratamento da esquizofrenia. O efeito terapêutico pode demorar de 4 a 8 semanas, embora alguma melhora do comportamento já possa ser percebida nos primeiros dias de tratamento. É fundamental que nesse período a medicação seja administrada de forma regular. A internação. A esquizofrenia já foi caracterizada como uma doença com maior percentual de ocupação de leitos hospitalares no mundo, ganhando das doenças cardiovasculares em segunda colocada. Desde o advento dos antipsicóticos, a partir dos anos 50, essa realidade vem mudando. Milhares de pacientes deixaram
os hospitais e retornaram ao convívio de suas famílias. Ou passaram a contar com outros recursos de moradia dentro de sua comunidade. A psiquiatria e, em particular, a esquizofrenia passaram a ser tratadas ambulatorialmente. O eletrochoque, a eletroconvulsoterapia, popularmente conhecida como eletrochoque, é um tratamento antigo da psiquiatria, que antecede o arsenal farmacológico que hoje temos à disposição para tratar doenças psiquiátricas. No passado era utilizado indiscriminadamente para vários transtornos, inclusive de forma errada, como medida punitiva para pacientes com mau comportamento. Isso faz com que o eletrochoque fosse cercado de tabus, que persistem até hoje. Outros tratamentos polêmicos, como a lobotomia e o choque insulínico por insulina, já foram banidos da medicina. Mas o eletrochoque permanece como uma alternativa de tratamento, inclusive para a esquizofrenia. Olá, ali era um procedimento de lobotomia. Muito triste. O papel da família. Os portadores de esquizofrenia, pelas características da própria doença, passam a maior parte do seu tempo com suas famílias, principalmente seus pais e irmãos. As pessoas diretamente ligadas a eles também sofrem com desgastes provocados pelo transtorno. O impacto emocional que o adoecimento traz aos familiares é muitas vezes tão intenso quanto aquele que atinge o paciente. Algumas ações comuns entre os familiares, particularmente no início da doença, quando tomam conhecimento do diagnóstico são: primeiro, a negação ou subestimação, sentimento de incredulidade ou de irrealidade, como se aquilo não estivesse acontecendo ou como se fosse um pesadelo do qual se poderia acordar a qualquer momento. O familiar pode criar fantasias acerca da doença, duvidar ou questionar seus sintomas, acreditar numa cura miraculosa ou achar que o problema é menor e não deve gerar preocupações. Sentimento de culpa, procurar responsabilizar alguém ou a si próprio, buscar um culpado para a doença. Sentimento de revolta, agir com raiva diante do paciente ou de outro familiar por não aceitar a doença. Superproteção, acreditar que a doença vai deixar o paciente capacitado e dependente, desenvolvendo formas de controle e cerceamento que irão tolir a liberdade e limitar a autonomia da pessoa. Os familiares e pessoas próximas precisam dedicar um tempo ao conhecimento dos aspectos da doença, como forma de compreender melhor seu familiar e amigo, refletir sobre suas atitudes, mudar padrões errados de comportamento e reduzir o grau de estresse, buscando solucionar a melhor forma de conflitos do dia a dia. Essa nova maneira de encarar a esquizofrenia vai se reverter em benefícios para si, aliviando o sofrimento e o impacto causado pelo adoecimento e, sobretudo, melhorando a convivência e o ambiente familiar. Muito importante. E proteger a recaída. Por que proteger? A pessoa acometida pela esquizofrenia tem uma maior vulnerabilidade ao estresse, ou seja, é menos tolerante e reage mal quando em situações de sobrecarga emocional que requeiram maior equilíbrio mental. Isso explica, por exemplo, porque um ambiente familiar negativo pode ser tão danoso à estabilidade ou porque muitos pacientes entram em crise em momentos de perigo, trauma ou estresse. Os principais fatores de proteção contra a recaída são todas as formas de tratamento, médico, psicoterápico, psicossocial e de família, tolerância pessoal ao estresse, ambiente social e familiar em harmonia. Os fatores de risco para a recaída são a própria doença, gravidade de alterações neuroquímicas, níveis de dopamina, intensidade dos sintomas, disfunção cognitiva e dificuldade de processamento de informações do ambiente, personalidade difícil, ambiente social e familiar estressante ou superestimulante, eventos de vida traumáticos ou estressantes, relacionamentos e lazer. Então, é um cuidado, é uma busca, é um conhecimento todo novo para uma nova realidade, tá? E a esquizofrenia não escolhe,
não é hereditária, então a gente não sabe. Tem uma predisposição, tem situações familiares, como o uso de drogas, que tendem a desencadear, porém, somos todos suscetíveis a um surto, a algo que venha nos tirar do eixo, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Respeite os seus limites.